Olá, pessoal! Meu nome é Natália Guimarães, estamos aqui pelo Respira Educação para as dicas de hoje sobre a parte de português do Enem. Vambora? Bom, para me apresentar um pouquinho, né? Como eu já falei, sou a Natália Guimarães, sou professora tanto de português quanto de redação. Sou pós-graduada em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica e tenho aí licenciatura em Letras Português e Inglês. E a gente vai falar um pouquinho sobre uma questão do Enem 2018, e inclusive é um tipo de questão que a gente vai ver que é bem recorrente nessa prova, então vale a pena você dar uma olhadinha aqui com a gente, tá? Bom, trouxe aqui então a questão 13 da parte de linguagens, né? Vocês sabem que a parte de linguagens é uma parte bem extensa, a gente tem aí 45 questões, das quais 5 são de língua estrangeira e 40 são de língua portuguesa. E aí as questões vão abordar tudo quanto é tipo de conceito da língua portuguesa, é bastante conteúdo, sempre com certeza também levando em consideração as questões de interpretação, né, que é o calo de muita gente. Então é bom a gente começar a ter assim um olhar um pouco mais crítico, um pouco mais estratégico para alguns tipos de questões, porque às vezes uma questão como essa, que vocês vão perceber que não é uma questão que levaria muito tempo, você acaba gastando mais tempo do que deveria por não estar aí antenado com as estratégias para poder realizá-la. Então, a gente não pode perder muito tempo, né? Em cada questão, a gente não tem tempo para isso, e uma questão como essa não pode demandar mais tempo do que seria necessário para essa resolução. Vamos lá, então? Bom, a gente começa então com essa questão que traz uma imagem, né, com um textinho aí embaixo, que a gente pode ver aí na imagem uma garrafa PET, uma tesoura, uma fita métrica, um barbante. E aí o interessante é que a gente já comece a pensar assim, sobre o que será isso, né? Antes mesmo de eu ler qualquer coisa, esses objetos já podem ir trazendo pra gente algumas ideias aí do que pode se tratar essa questão, né? E aí a gente lê a questão que diz o seguinte: nessa campanha, a principal estratégia para convencer o leitor a fazer a reciclagem do lixo é a utilização da linguagem não verbal como argumento para. E aí tem as opções, né? Reaproveitamento de material, facilidade na separação do lixo, melhoria da condição do catador, preservação de recursos naturais e geração de renda para o trabalhador. É claro que assim, muito automaticamente você olha para essas opções e você consegue eliminar uma ou outra com certa facilidade por falar assim, nossa, essa opção não tem nada a ver com a questão, né? Só que às vezes, muitas das vezes, existem alguns truques aí, uma questão que parece ser certa e não é, e uma que é a mais certa de todas, que é a que a gente vai considerar como gabarito sempre, né? Bom, antes da gente explorar a questão propriamente dita, vamos focar nessa parte assim principal desse enunciado, que é aquele tipo de coisa que você tem que estar ali com o teu marcador, com o teu lapisinho ali já marcando assim que você lê, para que você, como eu falei anteriormente, não perca tempo com o que não precisa, né? E foque no que é necessário entender da questão. E aí o foco desse enunciado, então, seria a questão de linguagem não verbal. Vamos comigo entender um pouquinho o que seria essa linguagem não verbal? Vamos explorar aqui alguns conceitos, né? Bom, na verdade a gente tem aí uma divisão de linguagem verbal, não verbal e mista. O que é isso, Natália? Bom, a gente tem aí 3 plaquinhas que dizem a mesma mensagem, que comunicam a mesma informação. E essa informação é de que ali, naquele local, é proibido estacionar o carro, né? Ou a moto, ou o que for. O fato é, você tem a mesma mensagem, a mesma informação dita de formas diferentes. Então, na primeira opção ali da esquerda, você tem a placa escrita, né, com os dizeres proibido estacionar. Já nessa plaquinha do meio, você tem um Ezinho com o símbolo, né, cortado, que para quem estudou minimamente as leis de trânsito já identifica com certa facilidade essa intenção de que não é possível estacionar naquele local, né? Já na terceira imagem, você tem as duas coisas, a combinação tanto da frase proibido estacionar, quanto do símbolo do Ezinho cortado. Então, o que a gente tem aqui são exemplos claros desses 3 tipos de linguagem que eu mencionei. A gente tem, então, na primeira aqui, né, o proibido estacionar, só escrito aqui no começo, uma linguagem verbal.
Já aqui na segunda, né, aqui na plaquinha do Ezinho cortado, a gente tem uma linguagem não verbal. E por fim, a gente tem aqui então a linguagem mista. O que que isso quer dizer, né? Vamos explorar mais um pouquinho esses conceitos no próximo slide. Então, ó, na linguagem verbal, como o nome mesmo já sugere, você tem aí o uso de palavras, né? E essas palavras, gente, não são só escritas. Ali eu dei um exemplo de linguagem verbal escrita, né, da placa. Mas também pode ser a linguagem verbal através do uso da fala, né? O uso de palavras, né, na sua fala também caracterizam então uma linguagem verbal, não precisa ser necessariamente escrita, né? Já a linguagem não verbal, que era aquele ezinho cortado, né, já tem relação com o uso de símbolos visuais, podem ser sonoros. Então, por exemplo, uma buzina é uma linguagem não verbal. Aqui no Rio de Janeiro, meio que não tem muito isso, porque a buzina é acompanhada de um xingamento, né? De um grito ali para você sair da frente, para você, ainda mais quando o sinal acabou de abrir, que as pessoas são desesperadas para que você saia. Mas, normalmente, quando você tem só a buzina, né? Aí você tá falando para a pessoa avançar ou para a pessoa parar, porque ela tá quase batendo no seu carro, por exemplo. Então você tem ali um símbolo sonoro que diz uma mensagem, seja de atenção, seja de pare, mas você não tem nada escrito nem nada falado. Então esse seria uma linguagem não verbal, assim como aquela plaquinha do Ezinho cortado. Não tem nada escrito ali, não tem ninguém te falando nada com palavras, só com uma imagem, né? Já a linguagem mista seria então essa buzina com xingamento junto no trânsito, né? É uma mistura da linguagem verbal, o cara falando vambora, e com a linguagem não verbal através da buzina. Assim como ali na plaquinha anterior você tinha a questão escrita, proibido estacionar, com o símbolozinho da placa de não estacionar, né? Então, essas questões parecem muito simples e são, né? Se você for parar para pensar, porque o próprio nome já dá a entender. Verbal, não verbal, mista, de mistura. Só que o que acontece no Enem e em outros concursos também, né? As pessoas acabam trabalhando a interpretação de charges ou de cartoons, né, de tirinhas, em cima dessas questões de linguagem verbal, não verbal e mista. Como a gente tinha lá na questão focando naquele caso em linguagem não verbal. E aí a gente sempre é chamado, né, convidado a prestar atenção em tudo da questão, né? Prestar atenção na imagem e prestar atenção no enunciado e nas opções, claro, né? E a gente vai ver que nem sempre isso é verdade. Mas antes da gente voltar lá naquela questão inicial, eu queria mostrar para vocês outros exemplos em que apareceu, então, a exploração, né, dessa questão de linguagem verbal e não verbal. Essa aqui é uma questão do Enem de 2013. Você tem aí a imagem, então, de duas crianças ali, né, e uma carregando ali, né, nas costas o peso, puxando ali o carregamento, e você tem lá anunciado: o artista gráfico polonês nasceu em 1936 e recebeu diversos prêmios por suas ilustrações. Nessa obra, ao abordar o trabalho infantil, ele usa, nem vou me atrever a falar esse nome esquisito, tá, gente, para não passar vergonha. Mas enfim, ele usa sua arte para difundir a origem de marcantes diferenças sociais, estabelecer uma postura proativa da sociedade, provocar a reflexão sobre essa realidade, propor alternativas para solucionar esse problema ou retratar como a questão é enfrentada em vários pontos do mundo. E aí o que acontece aqui? Não existe nada escrito aqui, não existe nenhuma linguagem verbal. A exploração é totalmente voltada para a linguagem não verbal, que é a única informação que você tem, né? E como eu tinha falado anteriormente, algumas questões você de cara te atira, tipo, estabelecer uma postura proativa da sociedade, você vê de cara que essa não tem nada a ver. Mas pode ser que você fique em dúvida entre uma e outra, né? Aí você já pensa, propor alternativas, existe alguma alternativa sendo proposta? Difundir a origem das diferenças sociais? Aí você já fica, tá, a diferença social, você tem um menino fazendo carregamento e um menino com um brinquedo. Com certeza está mostrando a desigualdade, mas está mostrando a origem dessa desigualdade? Então é aquela questão que você pensa, tá? Ela tá quase lá e é ela que vai confundir, né? Mas por ser letra A, que é a primeira que você vê, né? E retratar como uma questão enfrentada em várias partes do mundo, você não tem várias partes do mundo ali sendo representados.
Portanto, galera, a resposta correta dessa questão é a resposta da letra C. Ela provoca reflexão sobre essa realidade, né? A pessoa para pensar por que você tem um menino trabalhando e um outro que parece ser da mesma idade, né? Ali olhando sem nem entender direito, porque ele tá ali para brincar, que seria o certo de uma criança dessa idade fazer, né? Então a gente vê como que uma imagem sem nada escrito consegue transmitir um monte de informação. Isso que é o bacana de trabalhar a linguagem não verbal aí através dessa foto, né? Então, tá aí, ó. Letra C, provocar a reflexão sobre essa realidade, tá? Vamos então, hein? Agora tem uma outra do Enem também, de 2013 também com uma imagem sem nada escrito. E aí você tem, ó, o cartoon faz uma crítica social, a figura destacada está em oposição às outras e representa a. E aí é aquela questão de você pegar e falar assim, peraí, no que eu vou focar aqui? Eu vou focar nisso aqui, ó. A figura destacada está em oposição às outras. Então, você não vai analisar a linguagem não verbal como um todo. Você vai focar, ó, nessa figurinha aqui em destaque, tá? E aí você vai vendo as opções, né? Opressão das minorias sociais, carência de recursos tecnológicos, é aquela que você fala assim, oi, tem nada aqui a ver com recurso tecnológico. Falta de liberdade de expressão, defesa da qualificação profissional e reação ao controle do pensamento coletivo. Então você vê que você pode ficar assim na dúvida, né, da falta de liberdade de expressão e nessa reação ao controle do pensamento coletivo, porque você tem um monte de gente caminhando igualzinho, como se fosse um robô, aqueles bonequinhos que a gente dá corda, né? Então falta uma reflexão, falta uma liberdade aí de expressão, sim. Só que lembra que eu falei que enunciado a gente tem que marcar o que tem mais de importante? A pergunta não é sobre a charge como um todo, é sobre a pessoa que está diferente aqui destacada. Então, tudo bem, provavelmente não há liberdade de expressão aqui, já que está todo mundo pensando igual e andando igual. Só que se o foco é o que a imagem destacada representa, a gente vai ter aqui, então, o seguinte, uma reação ao controle do pensamento coletivo, porque ele está tentando ser diferente dos outros que estão caminhando igual, só sendo aí manuseados pela cordinha, sem nenhum pensamento próprio. Certo? Então, assim, já dei para vocês 2 exemplos de questões que exploram a linguagem não verbal. 2 exemplos, inclusive, do mesmo ano. Ou seja, isso é algo recorrente na prova de português do Enem. Então, vamos ficar atentos e vamos voltar aqui, então, para a nossa questão inicial, né? A nossa questão inicial fala o quê? De qual tipo de linguagem? Vamos focar lá no exemplo, no enunciado? Nessa campanha, a principal estratégia para convencer o leitor a fazer a reciclagem do lixo é a utilização de linguagem não verbal. Se a pergunta é simplesmente da linguagem não verbal, será que vale a pena eu perder tempo lendo esse texto aí embaixo, lendo essas informações que estão ali em cima da imagem? A resposta é não. Mas a minha professora fala que tudo na imagem, tudo que traz no enunciado é importante. Mas o enunciado está te direcionando a focar na linguagem não verbal. Então, esquece texto e foca no que você tem de imagem aqui, para você não perder seu tempo. Parece bobeira, mas os 20 segundos que sejam que você vai perder lendo esse textinho aí embaixo, essas informações escritas de linguagem verbal, nesse tipo de charge, nesse tipo de campanha, né, que eles estão apresentando aí, fazem toda a diferença por uma questão que você precisa ter mais atenção com o todo. Se aqui o enunciado te direcionou a olhar só para não verbal, esquece o texto escrito e foca na imagem. Se você focar na imagem, você tem garrafa, você tem tesoura, você tem ali a fita métrica, como a gente já tinha falado. Então, você está mostrando ali, provavelmente, que vai haver algum tipo de arte com aquela garrafa PET. Se vai haver algum tipo de arte com a garrafa PET, o que você está falando? Você está separando o lixo? Se você vai fazer arte com a garrafa, isso não vai virar lixo, né? Melhoria da condição do catador, você não está colocando isso para o lixo, não é uma preocupação, por exemplo, que o catador não se machuque, né, com o lixo que você está colocando. Preservação de recursos naturais, não tem nada aí que te chame a atenção para isso. E geração de renda, você pode estar fazendo um projeto de alguma coisa para ficar em casa, transformar essa garrafa PET num porta-lápis, num porta-caneta. Não há nada aí que diz que você vai vender
isso aí que você está fazendo. Então, a resposta correta é o reaproveitamento desse material. E isso fica claro através desses elementos da linguagem não verbal, que são a garrafa PET, a tesourinha, a fita métrica, o barbante, mostrando que algum tipo de upcycling, que a gente chama, né, que é você pegar um material e transformar numa coisa nova, vai rolar aí nessa campanha que eles estão chamando a atenção. Então, essa é a típica questão que você fala assim, caraca, eu respondo isso aqui em segundos, mas você tem que estar com o olhar atento, tem que prestar atenção no enunciado e prestar atenção se o foco é a linguagem verbal e não verbal, ou se o foco é simplesmente na linguagem não verbal. Porque naqueles outros exemplos que a gente viu, só tinha linguagem não verbal na charge, então era mais simples, né? Aqui não, você tem os dois, e aí tendo os dois, a tendência é vou ler tudo. Então, leia o enunciado primeiro, foque no que ele está pedindo e não perca seu tempo com o que não é explorado pela questão, não está sendo explorado pela questão, para que você tire de letra e já parta para outra. E percam esse medo de, ai, eu acho que a resposta é A, será que é isso mesmo? Porque as pessoas acham que nunca está na A a resposta. Pode estar, inclusive nessa prova aí, várias questões a resposta era A, e só foca e confia no que você está lendo e vai marcando aqueles pontos principais para você não perder então tempo com uma questão que é simples, mas pode acabar se tornando complexa, porque a gente acaba achando que tudo que é muito simples não pode ser só isso. Será que é pegadinha? Não era pegadinha, era uma questão simples e só bastava ter uma estratégia aí de prova e um olhar mais atento para resolver com facilidade. Beleza? Então essa é a nossa dica de hoje. Espero ter ajudado aí vocês com a interpretação de algumas dessas questões tão comuns na nossa prova de português aí na parte de linguagens do Enem. Um abraço, pessoal!